Na sua primeira carta à igreja de Corinto, Paulo escreveu: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porém ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e ainda segundo o homem? E andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? 1 Coríntios 3, de 1 a 4. O que Deus está fazendo não pode ser reduzido ao nível humano. Em tempo nenhum devemos nos considerar como meros homens, mas ao contrário, filhos de Deus. Somos crianças de Deus. Em tempo nenhum devemos olhar aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo como um empreendimento humano. É algo divino que está surgindo. A maneira mais certa de tudo falhar é quando alguém de nós exalta um irmão em autoridade acima do outro. Se isto é tudo o que sentimos, estamos reduzindo nosso envolvimento com os outros ao nível humano. Consequentemente, nós faremos nossas exigências no nível humano e tentaremos fazer ligações com aqueles em autoridade no nível humano. As ligações precisam ser criadas no nível espiritual. Os relacionamentos no corpo de Cristo têm que ser elevados para um nível espiritual. Os relacionamentos têm que ser elevados para um nível certo, para que a vontade de Deus seja realizada da maneira que Ele quer. Se alguém diz, seguirei este apóstolo, e outro diz, tenho outro apóstolo, eu vou segui-lo. Eles estão caminhando como meros homens de acordo com o apóstolo Paulo. Nada vai funcionar se andarmos como meros homens. Paulo continuou, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 5 a 7. Aqui, o que nós temos que fazer em primeiro lugar? Senhor, o teu colírio, pinga o teu colírio nos meus olhos, para que os nossos olhos sejam bons e nós possamos ver a bondade de Deus e agirmos na bondade de Deus. Unja os meus ouvidos para o que eu for ouvir seja agradável a Ti. Por isso que Ele pede para a gente não assentar em roda de escarnecedores e nem ouvir o conselho do ímpio. Nós somos um pacote. Se nós estamos fechados dentro de um pacote, nós temos primeiramente cuidar um do outro. Nós temos que romper isso que Deus quer que a gente rompa, para nós sermos um, como Deus quer que nós sejamos um. Então, o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, submissão. Nós temos que ser submisso a quem está comissionado. Eu tenho um comissionamento, ele tem um comissionamento, ele tem um comissionamento, cada um, porque Deus é um Deus de ordem. Então, ninguém passa sob o comissionamento do outro. A gente tem que chegar ao irmão e perguntar isso, aquilo. Então isso vai criando uma unidade, vai criando o que? Uma amizade em Cristo. Não é criar um laço ou criar uma afeição, não vai criar uma simpatia, mas vai criar uma unidade em Cristo. Nós temos que olhar um para o outro e ver Cristo. Se eu estou ouvindo meu irmão falar, eu estou ouvindo Cristo falar. Nós não temos que, pare, pense e ouça. Tudo é um pacote só. Eu não tenho como escolher, não. Na igreja eu gosto desses e
desses daqui não vão muito com a cara. Não tem como, nós estamos tudo juntos. Deus está nos entrelaçando, unindo com Ele. Ele quer que nós sejamos um como Ele é com o Pai. E para nós sermos um com Ele e com o Pai, nós temos que ser um entre nós primeiramente. E tudo isso começa dentro da nossa casa. A unidade começa dentro do lar. Se o marido, a mulher, os filhos são um, puxa vida, eles vão ministrar unidade aqui no nosso meio. Porque não adianta, a gente pode enganar a nós mesmos, ao nosso irmão, mas a gente não engana ao Espírito que está dentro de nós. Nós temos que ser um verdadeiramente. Nós temos que estar ministrando o amor de Deus.